Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma mergulhada num tema que, olha, mexe com todo mundo. O tempo passando e essa sensação de que a vida é curta demais, né? Pois é algo universal mesmo. E a gente tem aqui umas reflexões, né, que olham para isso a partir de uma perspectiva bíblica. Bem interessante. Sim. Traz uma visão específica sobre essa experiência. E é curioso pensar como a nossa noção de velocidade mudou tanto. Antes era o cavalo, hoje viagem espacial. Mas aí fica a pergunta, né? Será que o nosso espírito acompanhou essa correria toda? Boa pergunta. A sensação que fica é que o tempo está sempre escapando entre os dedos, né? Exato. Parece que está desabando sobre a gente. E essa análise que você mencionou, ela usa textos como, por exemplo, o Salmo 90, para dizer que a vida, mesmo chegando lá aos 70, 80 anos, ela é passageira e muitas vezes cheia de desafios, de trabalho, de cansaço. Trabalho e tristeza, né, que o texto menciona. Isso. E aí vem a questão central. O que a gente está fazendo com os dias que a gente tem? Será que a gente está consciente do valor de cada um deles? Certo. E tem um ponto nessa análise que me chamou a atenção. Uma tentativa de calcular o tempo que a gente realmente tem. Como é isso? Assim, é um cálculo, olha, chega a ser um pouco chocante, sabe? Pega uma vida de 70 anos, por exemplo. Tá. Aí você tira a infância, né? O tempo que a gente dorme, que é bastante tempo, e depois as limitações que vêm com a idade mais avançada. Entendi. O tempo que a gente não tá, digamos, 100% ativo. Exatamente. A estimativa que eles fazem é que sobrariam talvez uns 30 anos para tudo. Trabalho, família, lazer. E dentro dessa ótica, para buscar um sentido maior para as questões espirituais. Nossa, 30 anos para tudo isso é bem pouco quando a gente para pensar. A vida é descrita ali como um vapor. Aparece e some, rápido demais. Essa ideia da finitude, do tempo útil ser tão curto. Isso conecta com outro ponto importante que eles trazem, né? Algo sobre uma condição humana, espiritual. Sim. Eles falam do que chamam de pecado? Não no sentido só de errar aqui e ali, mas como uma condição mais fundamental, sabe? Uma espécie de rebeldia contra o divino, algo que seria comum a todos nós. Uma condição universal, então. Isso. E nessa visão, essa condição levaria a consequências, a um acerto de contas, digamos assim. Uhum. E é aí que a figura de Jesus Cristo se torna central. Ele é apresentado como aquele que veio justamente para oferecer uma solução para isso. O perdão, a reconciliação. Entendi. E juntando essa condição com a brevidade do tempo, imagino que sugere uma urgência, né? Total. Daí surge a ideia de redimir o tempo. Redimir o tempo. O que seria isso na prática, assim, no dia a dia? Seria um chamado para usar o tempo que resta com sabedoria, com propósito. Especialmente, eles dizem, nos dias maus, que são esses dias cheios de problema, de conflito. Que não são poucos, né? Pois é. A ideia é como se fosse comprar de volta o tempo perdido ou mal usado. Investir uma parte dele, eles até sugerem 10%, como um dízimo mesmo, para crescer espiritualmente. Como? Oração, estudo. Isso, oração, estudar a Bíblia e algo muito forte ali, amar as outras pessoas, sabe? Superar barreiras, ajudar. É um contraste direto com o que chamam de tirania do tempo moderno. Essa coisa da tecnologia que promete mais tempo livre, mas a gente acaba mais corrido e perdido, né? Exatamente isso. A tecnologia acelera, mas não dá direção. Redimir no tempo seria buscar essa direção. E qual o ponto máximo dessa urgência toda na mensagem? Onde fica mais intenso esse chamado para agir? O clímax é um chamado bem direto. Haja agora. A frase agora é o tempo aceitável aparece com força. A ideia é que deixar para depois é perigoso. Perigoso como? Porque pode levar a eles usam a expressão endurecimento do coração. Fica mais difícil ouvir, mais difícil responder depois, sabe? Entendi. Nessa visão, o diabo, o adversário, diria depois, amanhã. Mas o chamado divino é aqui e agora. Não tem depois garantido. Forte isso. E a promessa ligada a essa decisão de agora, que envolve se arrepender, mudar de rumo, é que os erros, os pecados, seriam apagados e o nome da pessoa seria escrito no livro da vida. Que é um símbolo de
segurança eterna nessa visão. Exato. Um símbolo de pertencimento, de salvação. Eles até contam um caso, né, bem trágico, de alguém que disse, amanhã eu me decido, mas morreu naquela noite. Não teve o amanhã. Puxa vida, isso realmente reforça a urgência. Com certeza. Então, resumindo o que a gente conversou, a mensagem principal dessas reflexões parece ser, olha, a vida voa, talvez muito tempo já tenha ido embora, mas a porta para mudar, para um recomeço espiritual, ela está aberta, agora. Mas tem que agir, né? É exatamente isso. O foco é total no agora. O passado já foi. O importante é a decisão presente. E ainda mencionam a futura vinda de Cristo como algo certo, reforçando a necessidade de estar preparado. Então o tempo, que parece inimigo, pode virar aliado. Pode, se usado com essa sabedoria, esse propósito que eles apontam. Isso tudo deixa a gente pensando, né? Deixa sim. Fica aquela questão, sabendo que cada segundo conta, que a nossa passagem por aqui é finita. Como a gente pode viver para que essa breve existência faça sentido? Um sentido que dure, né? O que significa de verdade estar pronto para o que vem depois.